Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma manhã que estamos aqui reunidos para a glória de Deus, para mais uma lição, passar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando o tema A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Queremos dizer que é um prazer ter você conosco nesta manhã mais uma vez. Pedimos que fique conosco até o encerramento dessa escola e que Deus venha te abençoar poderosamente. Compartilhe também este estudo para que você possa abençoar outras pessoas também. E nesta manhã tenho a alegria de estar comigo para comentar esta lição nosso amado pastor Ataídes, que estará cumprimentando também a todos vocês que nos acompanham nesta manhã. Olá, amigo ouvinte, um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo para estar conosco nesta manhã, onde juntos estaremos aprendendo sobre a grande importância da pessoa do Espírito Santo e, claro, estaremos tratando da sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E fique conosco para que você possa desfrutar daquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida e para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nós temos como texto áureo, ou texto áureo desta lição desta manhã, o que está registrado em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, nós vamos trabalhar esse tema nesta manhã. A pastora Ataídes estará lendo a nossa verdade prática. Verdade prática nos diz que a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Amém. Nós vamos aprender nesta manhã que o batismo do Espírito Santo, que traz como confirmação física o falar em línguas estranhas, nós vamos aprender que é apenas um início de tudo aquilo que Deus tem para nós dentro da ação do Espírito Santo, certo? É apenas uma parte introdutória daquilo que Deus tem para fazer, tá bom? Quando nós analisamos dom do Espírito Santo, analisamos fruto do Espírito Santo, nós vamos ver que a obra do Espírito Santo na nossa vida, ela é muito mais além do que apenas o falar línguas estranhas. Mas nesta manhã vamos mostrar aqui o valor, deste dom maravilhoso que é o falar línguas estranhas. E para nós pentecostais originais, assim podemos dizer, temos como um sinal físico daquele que recebe o batismo no Espírito Santo, ou o revestimento no Espírito Santo. Nossa lição, ela tem nesta manhã 3 temas, pastora Ataídes, que serão abordados. O primeiro trataremos do assunto conceituar o Pentecostes bíblico. Vamos conceituar o Pentecoste bíblico. Segundo, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja. E o terceiro ponto, que é o nosso último ponto, conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. Não podemos perder a nossa identidade pentecostal. Nós, dando prosseguimento à nossa introdução da lição, nos diz o seguinte: nesta lição, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Já abordando aqui a questão de que muitos defendem a tese de que a ação do Espírito Santo for apenas para a igreja primitiva, mas nós vamos ver que é uma promessa feita para todos aqueles que creem em Jesus. Prosseguindo, contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade do dom ou dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina de falar em outras línguas como a evidência física do batismo no Espírito Santo. Então, como uma confirmação de que alguém foi batizado no Espírito Santo, nós temos uma evidência física que é o falar línguas estranhas. E nós vamos ver
vários textos bíblicos comprovando isso nesta manhã. Vejamos, pois, como corrigir esse desafio doutrinário. Então, pastor Thaís, a gente sabe que existe na mente de muitos que defendem as suas teses, as suas teologias, de que o que o homem precisa, ele recebe no momento que ele aceita Cristo como Senhor e Salvador, né? Que é o batismo no Espírito Santo, como a gente havia até aqui anteriormente comentado um pouco a respeito, né? No momento que a pessoa aceita Jesus, aquele batismo da salvação em Cristo Jesus, e que a pessoa se torna uma pessoa vestida, mas há uma necessidade de um revestimento do Espírito Santo, e isso significa estar cheio do Espírito Santo, e isso não vai ser um ato, mas um processo que a pessoa vai ter que buscar e pagar o preço para que isso venha a acontecer. O pastor está aí comentando um pouco da nossa introdução e depois entraremos no primeiro ponto. Exatamente, nós temos já de antemão algo que nós precisamos enfocar aqui nesta manhã para o nosso telespectador, nosso ouvinte, sobre esta lição que vamos abordar justamente sobre a identidade pentecostal. Esse falar em línguas, a presença do Espírito Santo, a atualização dos dons espirituais, sempre foi, pastor Roberto, uma das identidades da igreja pentecostal, e em se tratando de nós, assembleianos, é algo que não podemos perder. E, infelizmente, o que está acontecendo, essa sutileza para haver este enfraquecimento, é que a igreja venha perder, o perigo está aí, que a igreja venha perder esta sua identidade. Né? Exatamente, como nós sabemos, a igreja dos anos 70, dos anos 80, era conhecida como se falava dos crentes, se falava dos pentecostais, que no meio de nós havia aquela manifestação do Espírito Santo, que nas outras denominações era algo que para eles não era aceito. Então, veja bem, a identidade do povo pentecostal é os dons espirituais e o falar em línguas. Isso fica bem claro. Agora, um principal deles, aqui fala, né, que o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons, algo que também nós queremos refutar aqui nesta manhã, que os dons são atuais. Eles são atuais, não foram, eles são atuais. E de uma forma clara, eles também querem negar o falar em línguas como evidência física do batismo com o Espírito Santo. Haja vista lembrar que o senhor até falou aí agora há pouco, que muitos deles querem dizer que o batismo com o Espírito Santo não é necessário, porque quando a pessoa aceita Jesus, já é ali, aquele momento batizado com o Espírito Santo. Pode até ser. Acontece. Nós tivemos já experiência em nossa jornada ministerial, de pessoas que no momento que aceitou a Jesus, além dele ser, aqui eu quero chamar a tua atenção, telespectador, para duas coisas. Além dele ser batizado pelo Espírito Santo, ele também foi batizado com o Espírito Santo, né? Isso é importante nós frisarmos aqui, que esse batismo pelo Espírito Santo é quando o Espírito Santo, que convence o pecador, e o pecador ele aceita Jesus, o Espírito Santo então ele batiza ele no corpo de Cristo. Esse pecador ele é enxertado no corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, o batismo com o Espírito Santo, quem realiza ele é Jesus. É Jesus. É Jesus. E a evidência é falar em línguas. Dentro dessa fala do Senhor, quer dizer, essa pessoa passa a ser agora a habitação do Espírito Santo. Exatamente. Né? E lembrando daquilo que João, ele declarou acerca de Cristo, aquele que vem após mim, que é maior do que eu, o qual não sou digno de desatar a correia das suas alparcas, e ele vai dizer, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é maior do que eu, né? E ele vai dizer que este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com o Espírito Santo. Então, é algo realmente maravilhoso nós analisarmos isso. Vamos ao nosso primeiro ponto, que vai falar sobre o Pentecoste bíblico. E nós temos dois subpontos neste tópico. O primeiro é
o Espírito prometido. Então nós vamos ver no Velho Testamento que esse Espírito Santo que haveria de revestir, que Jesus haveria de nos revestir com ele já foi prometido no Velho Testamento. Estarei efetuando a leitura e passando ao pastor Ataíde para os devidos comentários. Diz assim: o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação. A gente tem Gênesis 1 e 2, Gênesis 1, versículo 2, que diz que o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Na vida de Bezalel, em Êxodo 31, 2, 3. Na vida de Gideão, em Juízes 6, 34. Na vida de Jefté, em Juízes 11, 29. Aqui até abrindo um parênteses na questão de Jefté, né? Sim. Que o Espírito veio sobre ele, Deus deu uma grande vitória e ele fez um juramento precipitado, algo que Deus não lhe pediu. E ele acaba fazendo um juramento que quando ele chegasse à sua casa, o que aparecesse primeiro nas suas vistas seria o que seria oferecido para Deus, e vai aparecer a sua filha, que veio alegre, dançando, saltitando pela vitória que seu pai havia recebido. Então nós não podemos entrar nesse contexto agora, mas foi um voto precipitado. Prosseguindo, na Antiga Aliança há uma excepcionalidade do Espírito Santo de Deus. Olha, excepcionalidade. A gente vê os jornais, os telejornais, quando eles estão apresentando a sua matéria que já está pautada, surge um assunto excepcional e eles vão interromper a programação e vão apresentar um assunto que é um assunto fora do contexto que já está programado. Então, excepcionalmente. Então, assim o Espírito Santo se manifestar. De forma mais específica, o Espírito Santo de Deus mas o Espírito Santo de Deus, sob o antigo pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras específicas, como escolheu Gideão, como escolheu as outras pessoas que nós citamos aqui agora há pouco, o Gideão, também nós temos Bezalel, nós temos Jefté, nós temos Sansão, nós temos até o próprio Davi, e assim por diante, nós temos que é rei, entra no contexto dos reis, para obras específicas. Aí, sobre a vida dos sacerdotes, dos reis e dos profetas, conforme Êxodo 28, 41 e outras citações aqui. Assim, se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na Antiga Aliança. Alguém usa até o termo pinga-gotas, né? Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa, olha aí, havia uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou classes específicas. E temos várias citações, mas aqui nós conservamos a de Joel, capítulo 2, 22, que ele vai profetizar, acontecerá no último dia que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e nós vamos falar sobre esse texto depois, ainda posteriormente, sobre esse texto de Joel, capítulo 2. Pastora Thaídes, com os comentários. É importante nós analisarmos essa promessa feita no Velho Testamento, justamente quando ele é prometido, e nós temos claramente esta expressão quando nós vamos estar lendo Joel, né, no capítulo 2 e o versículo 28, que esta expressão fica muito bem expressiva. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aí, poderia ficar aqui? Sim, mas o versículo prossegue, e também sobre os servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então, há uma promessa lá no Velho Testamento, pastor Roberto, e ela, como nós já lemos aqui, se cumpre, né? Se cumpre, como nós vamos entrar daqui a pouco no outro segundo subtópico. Mas é bom nós analisarmos que essas pessoas que Deus usava no Velho Testamento, claro, de forma esporádica, era, às vezes, como nós vimos no caso aqui de Bezalel, uma sabedoria tamanha,
no trabalho que ele estava fazendo ali, no trabalho. Edificação do templo. Exatamente, do coisa tabernáculo, tremenda. Agora, eu gostaria só de lembrar o nosso telespectador também que a presença do Espírito Santo, lá no Velho Testamento, como ela atuou na vida de Davi, lá no capítulo 17 de 1 Samuel, quando ele, pela graça e a intervenção do céu, ele vence o gigante. Não foi simplesmente Davi pegar uma pedrinha e colocar na sua funda e rodar e atirar. Ali foi um trabalho diretamente do Espírito Santo. Exatamente naquele... Foge toda a lógica humana. Totalmente. E então nós glorificamos a Deus, o Espírito Santo no Velho Testamento, como ele atuava, isso de forma maravilhosa, e nós vamos estar aprendendo este Espírito hoje derramado em nosso meio, que nós vamos aprender agora. Louvado seja Deus. Então, algumas observações aqui, ainda para nós entrarmos no nosso segundo subtópico, entendendo que os dons do Espírito Santo vêm depois da salvação, normalmente, né? Primeiro se tem a aceitação de Cristo, o dom do Espírito Santo é para os salvos, é para aquele que aceita Jesus como Salvador, e entendendo que esses dons também eles são para a edificação. Paulo escreveu muito bem sobre isso, que deveria se aplicar em buscar os dons e que fosse, né, essa aplicação, essa dedicação aos dons fosse para a edificação do corpo. Então os dons são para edificação, trazer edificação ao corpo de Cristo, tá certo? E tudo deve ser usado para a glória do nome do Senhor. Verdade. Felizmente alguns têm feito uso dos dons para chamar a atenção para si próprio. Alguns até demonstrando uma espiritualidade que não confere, não tem respaldo bíblico. Verdade. Porque eles transcendem aquilo Querem que buscar a glória para si. Exatamente, trazem a glória para si, entendendo que os dons espirituais são para a glória de Deus. E bom, Deus não dá a sua glória a outro. Não divide, nem dá e nem divide, né? Nem divide quem dirá dar a sua glória. Então, parágrafo 2, pastora Thaíde, você que nos acompanha, nos diz o Espírito derramado, agora o cumprimento desta promessa. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito Santo de uma forma copiosa. Ele vai dizer: derramarei copiosamente, não era uma gotinha, mas copiosamente. Essa promessa teve o seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificado como o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Onde estavam aqueles 120 reunidos e ali obedecendo a ordem do próprio Jesus, e diz: olha, ide ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois nós vamos entrar num detalhe, a questão, o porquê da necessidade de ser revestido de poder também. No Pentecoste observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. E isto mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Diferentemente do Antigo Pacto, né? Como nós já vimos, que eram algumas pessoas específicas, no qual apenas algumas pessoas específicas tinham o privilégio de serem usados por Deus. No Novo Pacto, na Nova Aliança, a partir do Pentecoste, que é o início da igreja, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora, todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem de seu reino. Interessante, pastor, que aqui fecha com um detalhe interessante, hein? Sim. Revestimento para cumprimento de uma missão. Exatamente. Prossegue. E foi foi este, melhor dizendo, o objetivo de Jesus ali no derramamento do Espírito Santo, pastor, justamente para que os discípulos, para que eles pudessem prosseguir o trabalho do Senhor e justamente cumprir a missão que a eles fora designado. É bom nós estarmos aqui observando que nesse tópico nós estaremos observando o derramamento do Espírito Santo. Então, quando nós vemos o cumprimento
dessa profecia do profeta Joel, essa promessa teve o seu fiel cumprimento no dia de Pentecoste, com o batismo no Espírito Santo, Atos a partir do capítulo 2, do versículo 1 a 4, onde vai ficar bem claro que no Pentecoste observamos que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E o lindo aqui que sem distinção de sexo, sem distinção de raça cor, ou idade, né? Deus veio ali cumprindo a sua grande e real promessa a favor daquele povo que ali estava esperando. E é bom lembrar, pastor, que ali, segundo a Bíblia, estavam aproximadamente 120 irmãos, mas os que foram, não foram só 120 para aquele culto. Os que tiveram, os que permaneceram, os que perseveraram foram 120. Mas segundo nós vemos a história, mais ou menos mais de 500 irmãos haviam ido. Isto quer dizer que aquele que persevera, ele alcança a promessa. Tem que ter busca. Exatamente. Aquele que estava buscando, perseverante, ele recebeu ali a promessa. E como o senhor frisou muito bem, isto vale nós aqui ressaltar, o grande objetivo do cumprimento, né, desta promessa é que o Senhor Jesus está dando a eles agora a condição de proclamar a mensagem do reino de Deus. E exatamente nós glorificamos a Deus pela presença do Espírito Santo, a sua manifestação e os seus dons, quando nós estamos ministrando a palavra a alguém, ou pregando a palavra, ele, o Espírito Santo, ele se faz presente quando nós observamos atos, né, do trabalhar dele. E aí nós vamos para João capítulo 16, lá no versículo 8, ele que convence este homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós dispomos a ir fazer a obra e o Espírito Santo, ele vai convencer este homem e esta mulher que ele precisa aceitar a Jesus. Aí eu quero mais uma vez falar ao nosso telespectador, é justamente esse batismo que o Espírito Santo vai fazer deste homem ou desta mulher no corpo de Cristo. Louvado seja Deus. E é interessante também, pastor, que o próprio Jesus, antes de acontecer essa efusão do Espírito, o batismo no Espírito Santo, o próprio Jesus vai falar sobre isso em Atos capítulo 1. Versículo 5, ele vai dizer, porque, na verdade, João batizou com água, olha, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Sim. Aí, quando a gente vê Pedro já na sua pregação, após já ter sido batizado com o Espírito Santo, Pedro vai trazer uma informação muito interessante a partir do versículo 16 de Atos 2. Isto foi o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias aconteceria, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Exatamente. Vem todas as promessas, né, acerca dos filhos, acerca dos servos, dos velhos, dos jovens. Aí o verso 18 diz, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E o 19, e farei aparecer prodígios em cima nos céus, sinais embaixo na terra, sangue e fogo, vapor e fumaça. Aí vai falar sobre a questão já das últimas coisas, da escatologia bíblica, mas o interessante é que o próprio Cristo, ele traz um ensino, e esse ensino é confirmado agora em Atos capítulo 2, após a efusão do Espírito. Sim. E Pedro, no seu primeiro sermão, que na verdade trouxe uma confirmação de tudo, porque a igreja passa agora de 120 que estavam reunidos no momento ali que recebe a efusão, num ato, numa pregação, acresce-se quase 3.000 almas. Exatamente. À igreja de Cristo, e isso em sinal de que o Espírito Santo trabalhou no momento daquela mensagem, convenceu aquelas pessoas e eles se renderam ao Senhor Jesus Glória Cristo. a Deus. Então nós vamos prosseguir agora na nossa lição, indo para o nosso segundo ponto da lição. Antes, apenas uma observação aqui. Nós temos aqui a questão do batismo do Espírito Santo, que diz o seguinte, os pentecostais reconhecem que o Novo Testamento fala de 2 batismos no Espírito. Você até comentou um pouco, né? Sim. Um que é soteriológico, e inicia o crente no corpo, insere, né? Exatamente. Inicia o crente no corpo de Cristo. E isso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Isso. Então ele é inserido no corpo de Cristo, passa a ser corpo de Cristo.
e um que é missiológico, ou missiológico, ou seja, que nos dá uma missão e capacita o crente para o serviço. Exatamente. Então, é muito bom a gente ter observado isso aí. Bom, o segundo ponto da lição vai tratar do assunto, o distintivo pentecostal de nossa igreja. O distintivo pentecostal de nossa igreja também vai se dividir em dois subpontos, esse tópico aqui em dois subpontos. O primeiro vai falar sobre a questão da atualidade dos dons espirituais. Isso é muito interessante que nós vamos analisar aqui. A atualidade, há muita especulação com relação à atualidade do Espírito Santo nos nossos dias. Então veja bem, aqui fala a questão de Agostinho de Hipona, no ano 354 a 430, ele introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Então, Agostinho, no ano 354 a 430, ele introduz na igreja essa falsa doutrina de que os dons cessaram. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo, havia sido restrito ao período apostólico, ou seja, só foi lá para a igreja primitiva. Mas daqui a pouquinho o pastor nós até comentamos um pouco sobre isso, vai apresentar aí que essa promessa não foi só para eles, não. Não. Vamos aprender. Prosseguindo mais embaixo um pouquinho aqui, mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário, ou seja, ressurge o movimento pentecostal, sim, porque havia se perdido esta riqueza, esse bem que Deus nos deu, esse benefício, como eu disse no início, o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar línguas. Falar línguas é apenas um primeiro passo, tem muitas outras coisas maravilhosas, profecias, revelações, ciência, né, dons de cura, interpretação de línguas, são aí um volume, graças a Deus, maravilhoso de bênção que nós recebemos com o batismo no Espírito Santo. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de fé das Assembleias de Deus, de verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo do Espírito Santo e com fogo. Então, isso é para ser buscado. Afirma ainda que o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço, foi o que nós falamos agora há pouco. A concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Então, pastor Thaís, veja aí essa questão da atualidade. Vamos comentar um pouquinho da atualidade dos dons espirituais para tirar essa margem de que foi só lá para o dia de Pentecostes, né? Então vamos ajudar o nosso telespectador lendo já de antemão 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 37 ao versículo 39 e também o 40, nós vamos observar. Disse Paulo: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça-se que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mandamentos do Senhor. Exato, e Paulo está falando aqui uma coisa que não é ele tirando algo da sua própria consciência. É o que ele recebe de Deus, ele transmite para a igreja como um mandamento do Senhor, isto em relação à atualização dos dons espirituais. Prosseguindo, ele fala: mas se alguém ignora isto, que ignora. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Então, o apóstolo Paulo, ele chega na igreja de Corinto, e pode ser, pastor Roberto, que ali naquela igreja
já havia alguns tentando cessar exatamente a manifestação, proibir esta manifestação, e Paulo chega e deixa para eles esta ordem, que ele recebeu um mandamento do Senhor, não foi apenas algo humano. No versículo 40, aí Paulo vai agora vai disciplinar isso aqui. Ele fala, mas faça-se tudo com decência e com ordem. Então eu gostaria somente lembrar o nosso irmão e nossos telespectadores que os dons espirituais são atuais. E eu faço uso aqui de um comentário feito pelo nosso comentarista, que os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como também são exercidos por esta igreja. E nós louvamos a Deus, que em nosso meio esta glória se manifesta, e nós glorificamos ao Senhor. E te convidamos, querido telespectador, se você quer viver esta experiência, vem nos fazer uma visita, e você vai observar que os dons espirituais não ficaram somente lá no tempo dos apóstolos, não. Eles estão vigentes, são para os nossos dias. E quero fazer uso aqui, pastor Roberto, justamente de um texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e no versículo 39, eu faço questão de ler para você, irmão ouvinte, telespectador, quando a palavra de Deus, ela vai nos falar da seguinte maneira, que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Se me permita, pastor, aqui um minuto para rapidamente comentar isso aqui. Quando Deus estava usando Pedro para falar aos ouvintes presentes ali no dia de Pentecoste, eu gostaria de mostrar para você, amigo, sobre esta expressão. Quando a palavra fala a vós, naquele momento o Espírito Santo estava usando a Pedro para falar àqueles ouvintes presentes ali. A vossos filhos, a geração que viria. Observe bem isto, a vossos filhos, a geração que viria, todos que estão longe. Fala aqui de uma terceira geração, e subsequente, tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então aqui Pedro já deixa claro que não ficaria somente restrito ali, para eles, os apóstolos. Estenderia também para as outras gerações. E só para ajudar o nosso telespectador, nosso irmão ouvinte, talvez que tenha dúvida a respeito da atualidade dos dons, quando nós oramos junto com Jesus, a oração que ele fazia pelos discípulos, lá no capítulo 17 do livro do Evangelho de João, Jesus vai estar mostrando ali, meu amado irmão, que quando ele ora, ele já orou também por você e por mim. Ele ora por você e por mim. Como eu posso provar isto? É quando Jesus, na sua palavra, ele vai dizer, Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim. E esse crer, pastor Roberto, nós estamos incluídos nele. Glória a Jesus. Amém? Nós somos convencidos pelo Espírito Santo e cremos na pessoa bendita de Jesus e temos o direito de receber o batismo com o Espírito Santo. Só que eu gostaria de lembrar você que está me ouvindo, que talvez você diz, pastor, eu estou há tanto tempo na igreja e ainda não recebi. Deixa eu te ajudar uma coisa, é preciso buscar. Glória preciso buscar, não é, pastor? Quem está busca, claro, recebe essa grande promessa. Fica entendido aqui que o dom de línguas, ele é um sinal físico do batismo do Espírito Santo, certo? A pessoa recebe com evidência do falar línguas estranhas, e isso é apenas um início de todo um processo, de todo um trabalhar do Espírito Santo. Nós não, de maneira nenhuma, deixamos de valorizar a necessidade dos dons. Tem alguns que trabalham a questão dos frutos, e nós sabemos que os frutos são resultados, de uma vida de um verdadeiro cristão,
O crente salvo, ele precisa ter os frutos do Espírito, mas não podemos abrir mão dos dons espirituais também. Exatamente. Tá certo? Os frutos do Espírito, eles estão registrados lá, em Gálatas traz a questão do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, mas não podemos abrir mão dos dons espirituais. Mas isso só vai acontecer se houver uma busca. Exatamente. Por isso que o nosso pastor foi bem enfático em dizer que precisa haver uma busca, né? Tanto que Jesus falou que eles seriam revestidos, mas eles tiveram que perseverar. Não é isso? Exatamente. Está em Jerusalém e perseverai. E eles ficaram ali cerca de 10 dias, aguardando a promessa se cumprir. Como o pastor já enfatizou, creio-se que de mais de 500 tenha ido em direção ao cenáculo, né, para aguardar a promessa, mas apenas 120 perseveraram. Amém? Vamos para o nosso terceiro ponto, eu creio que está bem comentado aqui. O terceiro ponto, mantendo a chama pentecostal acesa. Eu queria depois que o pastor Taído comentasse um pouquinho a questão do neopentecostalismo também, que nós estamos na era do neopentecostalismo, né, dos anos 80, 90 para cá surgiu o novo pentecostalismo e tal, e algumas coisas aí que distorceram um pouquinho, né, o fundamento do movimento pentecostal. Muitos fazendo mau uso do movimento pentecostal, apoiando no movimento pentecostal, mas com práticas que não são aprovadas pela Bíblia. Sim. Paulo, ele sempre defendeu a ordem de culto. Se você estudar 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver que ele vai trabalhar problemas sérios que a igreja de Corinto está vivendo no mau uso dos dons. Mas de maneira alguma ele vai restringir, como o pastor leu, o uso dos dons. Inclusive, ele diz, não proibais o falar línguas. Mas assim como ele escrevendo a Epístola aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele vai falar da ordem no culto. E a Bíblia não abre mão de que se deve ter ordem no culto. O culto a Deus deve ser um culto racional. Os dons espirituais devem ser usados da igreja, mas de forma racional. Então vamos prosseguir. Nós também temos 2 subpontos aqui, no nosso terceiro e último ponto. O primeiro vai falar fidelidade às Escrituras, uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos, era seu amor e fidelidade às Escrituras. Acho até interessante, vou ler aqui, pastor, Atos 2:44. Olha a fidelidade que eles tinham às Escrituras. Verso 42 assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o 44 assim, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então veja bem, a perseverança nas Escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo. E o que o secularismo vai trazer? Vai negar a infalibilidade da Bíblia, né? Vai dizer que a Bíblia tem falhas, vai negar a inerrância da Bíblia, vai dizer que a Bíblia contém erros, não é isso? Mas para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante, a infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa nas Escrituras. Então, quando surge uma nova doutrina, um novo ensino, né, uma heresia, isso se dá pelo afastamento das estruturas bíblicas. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos, né? De jeitinho, de ajuda, de reforma, de atualização, nada disso. Eu gosto de dizer que a Bíblia não é nem atual nem atrasada, a Bíblia ela é eterna, ela não precisa sofrer nenhuma alteração. Aí,
concluímos aqui dizendo o seguinte: precisamos voltar às Escrituras. É aquilo que Paulo, que o Senhor Jesus, né, na revelação, a carta lá, sete cartas das igrejas da Ásia, né, ele vai dizer: volta ao primeiro amor. Ele vai dizer a uma igreja que tinha tudo, boas obras, mas ele vai dizer: tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Pastora Thaídes, fidelidade às Escrituras. Pastor Roberto, é importante nós analisarmos este ponto e convidar os nossos irmãos para esta fidelidade às Escrituras. Veja bem que no início, me permita ler, uma das marcas distintivas dos pentecostais clássicos ou histórico era o seu amor, a fidelidade às Escrituras. Eu chamaria a sua atenção, a nossa atenção, nesta manhã, e dizer que essa deve ser a nossa marca, a fidelidade para com as Escrituras. Veja que Atos 2,42 vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e em toda a alma havia temor. Nós estamos vivendo um tempo em que é necessário, você e eu, como servos e servas do Senhor, manter a nossa fidelidade para com a palavra de Deus. Amar a palavra. Amar, né? a palavra. Nós Nós devemos ter ela como primazia em nossa vida. O leitor da Bíblia, ele vai tomar isto como um bom hábito em sua vida, de estar lendo a Bíblia diariamente. E quando ele lê esta palavra, nós vamos observar Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olhe bem, a palavra escondida no teu e no meu coração, ela vai gerar temor em nós, e este temor vai levar-nos a cumprir, a ser fiel para com esta palavra, pastor Roberto. E aí, nós vamos ver lá embaixo o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais, pastor Roberto e nossos ouvintes telespectadores. Isto vem justamente por falta da fidelidade para com a palavra de Deus. E nisso aqui, muitos que se dizem pentecostais, eles são culpados dessa situação. Porque há uma má influência, se me permita dizer, há uma má influência que está entrando no meio pentecostal e com isso trazendo um esfriamento na vida de muitos crentes e, consequentemente, aí vai perdendo a essência. Parece que o Espírito Santo já não atua mais no meio da igreja. Aí vem a falta da fidelidade para com a palavra. Então eu te convido nesta manhã a que voltemos à fidelidade à palavra, sejamos fiéis à palavra, sejamos obedientes à palavra, cumpridores da palavra. Quando o Tiago fala que nós não podemos ser apenas ouvinte, mas temos também ser praticante desta palavra. E nós, praticando a palavra de Deus, nós vamos manter esta fidelidade e, claro, a presença do Espírito Santo e a atuação dos dons espirituais estará em nossos dias, na nossa vida, nos nossos cultos, no nosso ir e vir, para a glória do nome do Senhor. A gente tem visto, pastor, que a palavra tem sido substituída. Hoje nós temos igrejas que subsistem através do entretenimento. Se não houver entretenimento, essas igrejas elas desaparecem. Igrejas que sobrevivem através de ofertas, de negociações, e o povo não vai mais por causa da palavra. E a palavra de Deus, ela precisa ser a nossa fonte de vida espiritual. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 8, ele diz o seguinte: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia. A igreja que é estruturada no entretenimento, o dia que este faltar, ela vai deixar de existir.
Mas a igreja que é estruturada na palavra, esta vai permanecer de pé, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ainda para nós concluir o nosso último ponto, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo capítulo 4, Paulo escreve o seguinte, no versículo de número 8, olha o que Paulo vai dizer deixa eu conferir aqui a referência, é 2 Timóteo 4, 2, ele vai dizer a Timóteo, seu filho na fé Timóteo, pregues a palavra. Timóteo, não inventa nada fora da palavra, não vai estruturar a igreja em entretenimento, não, vai para a palavra, né? E ele vai dizer, pregues a palavra, íntes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, mas se tudo segundo a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E ouvir pela a palavra. Se me permite, pastor, ainda só para nosso tempo, eu sei que já estamos bem, já avançado ali nosso tempo, mas o senhor falou aí sobre cultos, às vezes, de entretenimento. Sim. Aí o apóstolo Paulo, ele chega na igreja de Corinto, parece que ele está vendo, pastor, esse tipo de culto lá também, esse desvio do culto. E ele vai chamar a atenção no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 16, e ele fala para os irmãos e traz para nós também aqui hoje. Que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem de salmo, tem de doutrina, tem revelação, tem línguas, aleluia, tem a interpretação, faça-se tudo para edificação. O senhor agora há pouco falou sobre a situação, o perigo dos neopentecostais. Isso trago uma certa preocupação, pastor, porque muitos não dão ênfase, às vezes, na sua igreja, à palavra de Deus. Passa todo o tempo do culto com entretenimento, com coisas que não edificam. Às modismos. Vezes, exatamente, modismo. Isso trago um prejuízo muito grande, porque a falta da palavra nesses cultos, e é necessário, é muito importante a aplicação da palavra de Deus, e aí vem a fidelidade a ela, não é verdade? Certo. Glória a Jesus. Sem falar da questão dos pseudo-pentecostais também, que nós não podemos tratar desse assunto hoje, mas vamos para o nosso último ponto, parágrafo do nosso último ponto. Exercício dos dons espirituais. Nós vimos aqui a fidelidade às Escrituras, agora, exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, aí você vai lá, 1 Samuel 3:1, na Nova Almeida atualizada, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Poucos batismos no Espírito Santo, pouca manifestação, poucas profecias verdadeiras, é claro, é verdade, né? E nós sabemos que pode ter 3 fontes aí, a profecia, as línguas, os dons espirituais, não na sua genuinidade, mas pode-se haver que esses dons realmente sejam de Deus, Deus realmente esteja dando, mas infelizmente há ações malignas também que imitam os dons espirituais. Sim. E também existe a emoção. Muita gente trabalhando em cima do emocionalismo e não tem nada a ver com o Pentecoste verdadeiro. Quantos movimentos aí que você assusta, né? Esse dia eu estava ouvindo um pastor Oziel, trazendo um ensino e ele falando exatamente sobre isso. Pessoas que têm atitudes, dizendo ser o Espírito Santo, que dá vontade da gente correr, tem hora, né? Então, não é isso que Deus ensina nos preceitos bíblicos aqui. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento Aleluia. Não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Então, pastor. Daí vem justamente
a importância de nós, nesta manhã, estarmos reafirmando para os nossos irmãos e os telespectadores da necessidade dos dons espirituais. Porque se nós formos temer as manifestações más, ficaremos em dificuldade. E nisso aqui nós queremos concluir. Terminar com 2, 3. Nós queremos concluir aqui dizendo que é justamente aí que entra os dons espirituais. E quando nós falamos dos dons, pastor Roberto, sim, é bom nós lembrar que dentre eles nós temos o dom de discernimento dos espíritos. Sim. E quando nós vamos então observar 1 João capítulo 4, do versículo 1, o apóstolo João vai dizer assim: olha, amados, não creais a todo espírito, mas provai e vede se os espíritos são de Deus. Verdade. Então, que é exatamente aqui, voltando, somente ler para nós terminar, nosso tempo já está bem esgotado. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Nós não podemos ficar preocupado com aquelas que são negativas. Não. Nós temos a presença do Espírito Santo e ele que manifesta o seu dom de discernir, ele vai usar um servo ou uma serva do Senhor para estar mostrando o seu manifestar, o seu agir, se aquilo que está acontecendo é ou não de Deus. Então, nós não podemos crer a todo o Espírito, mas provamos e ver se aquilo que está acontecendo, se realmente é de Deus. Daí vem a necessidade que nós acabamos de ler, a ordem do culto e esse discernimento que precisa haver em nosso meio para que o exercício dos dons não venha sofrer nenhum enfraquecimento em nossos dias atuais. E dentro desse conceito, aquela palavra, a omissão dos bons promove o crescimento dos maus. Exatamente. Não é porque alguém faz um mau uso do dom espiritual é que nós vamos abandonar os dons espirituais. Exatamente. Então, quem sabe seja por causa da omissão da prática dos dons espirituais na igreja que tem surgido os falsos movimentos. Os verdadeiros profetas estão desaparecendo, estão surgindo os falsos profetas. Exatamente. Então, de alguma maneira, alguém querendo se aparecer usa da falsa profecia. Isso. É bem verdade que a Bíblia diz que o que usa de engano, este não permanecerá. Não. Então, irmãos, nós queremos concluir nesta também a nossa lição. Eu quero apenas lembrar o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, 21. Ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai. Que nós possamos buscar a presença de Deus e servir ao Senhor com fidelidade. Você que é pentecostal, valorize esta bênção. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, tenha uma experiência com Deus, fale em mistério com Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que fala em mistério fala a Deus e não aos homens, tá certo? É uma conversa íntima sua com Deus. Por isso a palavra de Deus nos exorta e nos instrui a termos sabedoria na aplicação do uso das línguas estranhas também, que oremos para que Deus levante pessoas com o dom da interpretação, porque a línguas estranhas sem a interpretação, ela vai edificar quem fala, mas não vai edificar quem está do meu lado ouvindo. Então, mas se Deus levantar o intérprete, todos serão edificados. Eu quero retornar ao pastor Taíde só para dar suas considerações finais e retorno aqui para despedir dos irmãos também. Voltando ao tema central da nossa lição, que é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, nosso pastor Roberto acabou de deixar uma palavra de incentivo aos nossos irmãos, os telespectadores, a respeito da necessidade de nós manter o Espírito Santo, manter acesa, melhor dizendo, essa chama do Espírito Santo e o uso dos dons espirituais. Essa é a nossa identidade, queridos. Essa é a nossa identidade. Não podemos perder essa identidade, porque é isso que nos distingue dos demais. Essa presença do Espírito Santo, a atualização dos dons, é que distingue-nos dos demais. E nós não podemos permitir esse enfraquecimento. E nós só conseguiremos, através da leitura bíblica, a manutenção dela em nossa vida, o temor de Deus em nosso coração e exatamente a busca incessante
para que possamos ser cheios. E lembre-se, sem lenha o fogo se apaga. Não podemos apagar esta chama. É a nossa identidade pentecostal, a manifestação dos dons, o batismo com o Espírito Santo, o falar em língua, a profecia, enfim, a ordem no culto. Isto não podemos de maneira nenhuma permitir que as coisas de fora venham envolver em nosso meio, trazendo como um enfraquecimento da nossa fé espiritual e pentecostal. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. A alegria muito grande tê-lo conosco neste dia. Que o Senhor te abençoe ricamente. O nosso pedido é que você compartilhe esse trabalho, esse estudo, envia para um amigo, para uma amiga. Tenho certeza que Deus vai abençoar pessoas, principalmente aqueles que têm dúvida. Muitas vezes não quer vir numa igreja pentecostal, os pentecostais fazem barulho, e então você vai estar auxiliando esta pessoa a entender melhor o nosso trabalho. Amém? Vamos orar ao nosso Deus e assim estamos concluídos nesta manhã. Querido Deus, nós te damos graças por todos os benefícios que temos alcançado de tuas mãos, por esta palavra, Deus, explanada neste momento. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida desta pessoa que está nos assistindo, as pessoas que presencialmente participam da nossa escola bíblica dominical, que a misericórdia do Senhor alcance cada um e que o nome do Senhor seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém.